algumas coisas precisam ser construídas e outras desconstruídas quando a gente fala em acolhimento. Então, primeira coisa que precisa ficar claro é acolher eh, não é se tornar igual. Por exemplo, então eu tenho que acolher uma pessoa ou determinado grupo de pessoa, então eu tenho que fazer aquilo que aquele grupo ou que aquela pessoa faz. Não, isso não é acolhimento. Isso é ser conivente, né? Acolher é se aproximar, acolher é dar atenção, né? Acolher é estar junto, mas não necessariamente ser igual. Então, isso é acolhimento. E sobre isso, Jesus é imbatível, né? Veja bem, existe um evangelho muito interessante, é o capítulo 2 do Evangelho de São Marcos. Capítulo 2 de São Marcos, versículo 16. Um versículo apenas. Diz assim, ó, os escribas do partido dos fariseus, vendo Jesus comer com pessoas de má vida, olha que interessante, os escribas e os fariseus viam Jesus comer com pessoas de má vida, olha o termo, né? Diziam aos discípulos de Jesus, ele come com os publicanos e com gente de má vida? É uma pergunta, né? Olha só. Então, e esse fato, né, que está narrado nesse versículo, ele aconteceu justamente por causa do encontro de Jesus com Mateus. Mateus era um cobrador de impostos, Jesus passou, viu Mateus, convidou para que o seguisse, dizendo, vem, segue-me, e Mateus levou Jesus para a casa dele e deu um banquete. Ora, Mateus era um cobrador de impostos, um pecador público, uma pessoa desprezível, uma pessoa ruim, desonesta. Quem eram os amigos dele? Pessoas do mesmo nível dele. E aí Mateus leva Jesus para a casa dele. Os fariseus ficam impressionados e dizem, ele come com os publicanos e com pessoas de má vida. Olha que interessante, gente. Veja, de fato Jesus, ele se aproximava de pessoas de má vida. Mateus, Zaqueu, Madalena e tantos outros que a gente poderia ficar citando, mas que não é necessário, né? Mas veja, Jesus se aproximava deles, conversava com eles, convivia até com eles, mas não agia como eles. Veja que detalhe, né? Em outros momentos, os fariseus também acusam Jesus, mas em nenhum momento os fariseus dizem que Jesus fazia o que aquele povo fazia. Só diz que ele convivia. Então, Jesus, ele convivia, Jesus acolhia, mas não fazia o que aquele povo fazia, aquele povo de má vida, como está escrito, né? Então, veja, vamos um pouco mais adiante. Outro dado interessante. Olha, Jesus, ele deixa claro, estando na casa de Mateus e com aquele povo de má vida que estava na casa de Mateus, ele deixa claro o seguinte, que ele não fazia o que aquelas pessoas faziam, mas estar com eles era uma oportunidade para que eles começassem a fazer o que Jesus fazia. Tá dando para entender? Então, vamos repetir. Veja, Jesus não fazia igual a eles, não cometia os erros deles, os pecados deles, mas Jesus, acolhendo-os, estando com eles, dava àquelas pessoas de má vida a oportunidade de que eles quisessem ser igual a ele. Então, isso é acolhimento. Acolhimento não é se tornar igual, não é fazer a mesma coisa, mas dar àquelas pessoas que nos são contrárias a oportunidade de que queiram fazer aquilo que nós fazemos. Percebe? Isso é acolher. E a gente tem que ter muito cuidado. Hoje em dia, a palavra acolhimento está na moda, e em nome de um falso acolhimento, tem pessoas até renegando a fé. Gente, eu sou católico,
Eu posso conviver perfeitamente com pessoas de outras denominações. Nos nossos trabalhos, encontramos pessoas de diversas religiões, por exemplo, né? Nas nossas famílias, tem pessoas de outras religiões. Estou falando da questão religiosa, né? Como um exemplo. Mas não significa que, para acolhê-los, eu tenho que agora mudar também. Nos nossos trabalhos, nas nossas famílias, tem pessoas que têm uma vida, vamos dizer assim, sei lá, desregrada, bebem demais, vivem a sexualidade totalmente deturpada. Não significa que eu tenho que fazer igual a eles. Eu posso estar com eles, mas não ser igual a eles, entende? Isto é acolhimento. O resto é confusão. Um abraço.